E aí pessoal, hoje vou apresentar para vocês o nosso setup. Mesa, cadeira, periféricos, monitor, computadores e o restante do quarto que o setup se encontra. Quero contar também as perspectivas de futuro do nosso setup, tanto como canal como quanto ambiente. Como eu uso setup? Prioritariamente eu uso setup para estudar para a faculdade e desenvolver coisas relacionadas ao curso, como a produção científica, e quando eu tenho algum tempo livre, geralmente pela parte da noite ou fins de semana, eu aproveito para jogar e distrair um pouco, ou até mesmo editar algumas fotos que eu tiro por hobby mesmo. Começando pela mesa, inicialmente eu estava pensando em montar uma mesa daquelas com suporte de cavalete e uma tábua de pinos como tampa, só que meu pai falou que um vizinho fazia umas mesas artesanais, então eu fui dar uma olhada e acabei encontrando essa mesa, que originalmente é uma mesa de jantar e eu acabei convertendo para uma mesa de setup. A madeira é muito resistente e estável, não balança de forma alguma no meu uso diário. Posso até jogar meio deitado na cadeira com os pés apoiados na mesa sem sentir aquela instabilidade das mesas mais frágeis. No quesito tamanho, eu acho que eu sou um pouco claustrofóbico, porque não consigo me sentir bem em mesas pequenas. Por isso, quando eu fui escolher essa mesa, eu procurei pelo maior tamanho que se encaixasse no quarto que eu tinha. Ela tem 1,70 m de comprimento por 80 cm de profundidade. Até o momento, o tamanho me satisfaz perfeitamente. Apesar dos pontos positivos, há duas coisas que me incomodam bastante nessa mesa. Primeiro, o fato do tampo ser segmentado em tábuas, o que acaba criando alguns desníveis na superfície. E por mais que pareça pouco, ele deixa marcas no mousepad, atrapalha na movimentação do mouse e deixa o teclado meio bambo. Segundo, mesmo com a mesa grande, ainda sinto falta de algumas gavetas para guardar todas as tralhas que eu uso no meu dia a dia. Por isso, eu acabo guardando algumas delas no móvel da TV aqui do lado. A cadeira é uma cadeira aleatória de escritório que eu não faço nem ideia da marca. Ela era dos meus pais que acabou sobrando pra mim. Já deve ter pra lá de 6 anos e recentemente eu mandei reformar, trocar a espuma e o couro. E acabei tirando os braços dela porque como eu gosto de sentar mais próximo da mesa, os braços dela não tinham regulagem de altura e acabavam me prendendo a uma distância considerável que atrapalhava o meu uso. A cadeira não é nada demais, mas já é bem melhor do que a cadeira da mesa de jantar que eu usava antigamente. Os computadores do setup. O computador principal que sustenta esse setup é um Mac Mini M1, com modelo base, com 8 GB de RAM e 256 GB de SSD. Além dele ser muito potente para edição de fotos e vídeos, fazendo tudo isso sem engasgos, o macOS possibilita um workflow mais organizado que acaba colaborando para uma maior produtividade. Além do Mac, eu preciso de um computador Windows para usar um programa de revisão de artigos que não é disponível para o Mac, e para isso eu utilizo um notebook antigo do meu irmão, com um i5 de 7ª geração, e esse é o principal ponto fraco desse setup. O Xbox Series X. É dispensável falar que é um console muito forte para os jogos atuais. Comprei pensando no custo-benefício e conforto de um console, além de que já tive o 360 e o One, então não quis migrar para o PlayStation 5, para aproveitar também a retrocompatibilidade e a comodidade de ter os jogos comprados da conta da Microsoft. Uso o Xbox também para emulação de jogos antigos, consigo jogar desde os jogos de Game Boy, Nintendo Wii e PlayStation 2. Ultimamente tenho jogado mais os jogos de PlayStation 2 do que os jogos da nova geração. De um tempo pra cá, ando pensando em montar um computador gamer, ainda mais agora com os exclusivos da Sony sendo lançados para PC e os preços dos componentes em queda. Assim consigo jogar os jogos da Sony e devolver o notebook do meu irmão. Ainda tô pesquisando sobre algumas peças com maior custo-benefício e quero trazer vídeos aqui no canal sobre as escolhas das peças e a montagem do PC. Falando um pouco sobre tela, a tela que equipava esse setup antes era uma televisão antiga da Philips de 40 polegadas, o que me causava bastante dor cervical pelo constante deslocamento da cabeça para conseguir usar uma tela tão grande. Para decidir que monitor eu ia comprar, eu pesquisei bastante, não entendia nada sobre telas, e acabei entrando no assunto até chegar na conclusão que para o meu uso, o R55 da Samsung seria o mais útil. Ele tem um painel IPS com uma precisão de cor incrível pelo custo dele. A tela é 4K, mas em contrapartida, a taxa de atualização desse monitor é só 60 Hz. Eu escolhi um monitor 4K pelo maior espaço disponível na tela, tanto para a organização das janelas, como também pela resolução para editar e jogar. E como eu não jogo praticamente nada competitivo, os 60 Hz para mim foi o suficiente. O suporte que carrega esse monitor é o AF80N da LG. Ele permite diversas posições do monitor, posso utilizar ele mais perto ou mais longe. Além disso, o que diferencia ele do popular F80N é uma angulação maior que a convencional, e por conta disso é um pouco mais caro. Esse só suporta até 6,5 kg, mas vi que saiu uma nova geração do F80N que aguenta até 9 kg. A Lightbar Blitzwolf muda completamente a cara do setup, vocês já devem ter visto por aí algumas pessoas usando, até porque a Lightbar hoje em dia é um item muito popular nos setups. A iluminação voltada para a mesa conta com vários tons de branco, do quente ao frio. Eu uso tons quentes porque acho que combina mais, por a mesa ter essa coloração amadeirada. Além da luz frontal, conta com RGB no fundo, com cores fixas e alguns efeitos. Apesar de ser RGB, não tem como personalizar as cores, apenas as predefinidas pelo fabricante.
Teclado Apple Maker. Esse é o meu primeiro teclado mecânico e antes de comprar ele, não entendia completamente nada desse assunto. A única coisa que eu sabia sobre teclados mecânicos era que eles faziam um barulhinho, que para algumas pessoas é irritante e para outras é agradável. Eu escolhi o Switch Brown por ser a transição entre o vermelho e o azul, o melhor dos dois mundos. Como é o meu primeiro teclado mecânico, eu não queria arriscar em um dos extremos. É um teclado com layout 75% com 80 teclas. Tem esse knob de volume e o som dele ao sair da caixa já é maravilhoso. Não fiz nenhuma modificação nele por medo de estragar e por já ter um som que me agrada bastante. Inicialmente meu plano por esse teclado era trocar as keycaps brancas por pretas e pintar o case de preto também, mas acabei desistindo dessa ideia porque agora eu tô com um plano de fazer um setup mais puxado para coloração branca. Mas se vocês quiserem ver algum vídeo por aqui de modificação desse teclado, eu posso me arriscar. De mouse, eu uso o Razer Basilisk X. Eu comprei ele numa promoção do AliExpress no 11/11 de 2021, que se diga de passagem, foi a melhor promoção do AliExpress. Naquela época tinham jogos que faziam a gente acumular crédito na conta. E do meu bolso mesmo, esse mouse me custou R$100. Eu tive uma dificuldade em parear ele com o Mac, mas já era algo esperado porque eu tinha visto algumas pessoas falando que esse Mac Mini tem um certo problema com Bluetooth. Prioritariamente ele está conectado no Mac e no Windows, mas às vezes eu uso ele também no Xbox para jogar alguns FPS. Não tem RGB, mas não é algo que eu sinta falta. O mousepad que eu uso, na verdade é um deskpad da Bullpad. Eu comprei ele na loja oficial da Shopee e na época ele me custou R$50. Não sei quanto ele está custando hoje em dia. Comprei pensando apenas no uso de produtividade. De pontos negativos, eu só tenho a dizer que depois de um tempo de uso ele começou a deslizar na mesa. Não é mais tão fixo quanto era quando novo, e que se você tiver gatos em casa, não recomendo um deskpad de couro, a não ser que seus gatos não entrem em contato com ele. Esse aqui eu até tentei, mas os meus gatos quiseram deixar a marquinha deles por aqui. Tô pensando em trocar ele em breve, por um deskpad não mais de couro, mas ainda estou pesquisando sobre isso. O microfone que eu uso é o K658 da Fifine. A Fifine ultimamente tem se popularizado bastante pela produção de equipamentos do ramo de áudio, que se destacam pela qualidade e também pelo preço acessível, levando em conta o entregado pelo produto. E esse microfone não foge dessa linha de raciocínio. Comprei ele em uma promoção e paguei por volta de R$300. A qualidade de áudio é essa que vocês estão ouvindo desde o começo do vídeo. Provavelmente não estou extraindo o máximo que esse microfone pode entregar, até porque não sei quase nada de áudio. A qualidade de construção é muito boa. O microfone em si é de metal, mas o shock mount é de plástico. Ele tem um RGB que só é possível ligar e desligar, não tem como controlar as cores, fica nessa espécie de rainbow o tempo todo. O suporte que carrega esse microfone é o Vigin LS24. Comprei prioritariamente para segurar o microfone e meu plano inicial era colocar ele vindo de trás do monitor, mas infelizmente não consegui fixar ele na mesa, por ela ter uma espécie de borda que limita até onde a moça do suporte pode ir. Por isso, comprei essa prateleira que está em cima da mesa, justamente para segurar esse suporte. O meu headset é um Redragon Zeus 2 Sakura. Como eu uso o headset praticamente só para jogar e eu tenho um Xbox, necessariamente eu precisaria de um headset com fio, porque até o momento a plataforma Xbox não aceita fones com plug USB, o que me resultou em comprar esse fone. Tenho ele há mais ou menos 5 meses e as minhas primeiras impressões do headset foram excelentes. Ótimo fone para jogos como FPS e o microfone também de qualidade impressionante para a faixa de preço. Conta também com uma construção muito boa, com arcos e conchas de metal e earpads em corino, o que me convenceu que o fone deve ter uma boa durabilidade. De pontos negativos desse fone eu só posso dizer que com o tempo eu senti o volume do microfone diminuir. Não sei o que houve. Eu uso muito pouco o microfone dele, mas senti uma diferença bem grande de volume nesse curto período de tempo que eu tenho ele. Echo Dot de terceira geração. Recentemente teve a promoção da Echo Dot de quarta geração por R$206, mas não achei que compensou a troca. A de terceira já cumpre bem o papel dela. Prioritariamente é o alto-falante desse setup, porque o alto-falante embutido do Mac tem um som terrível, e o monitor nem sequer tem. Conecto ela via Bluetooth com o computador quando eu não quero usar os fones de ouvido. Além disso, ela serve para dar alguns comandos aqui, como ligar ar-condicionado, fita de LED, Xbox, monitor. Abrir Forza Horizon 5 no Xbox. Iniciando Forza Horizon 5. Abrir FIFA 22 no Xbox. Iniciando FIFA 22 para Xbox Series XS. Futuramente eu pretendo trazer algumas automações no setup e provavelmente vou trazer aqui pro canal. Se tiverem sugestões de automações, deixem nos comentários. Falando sobre a organização de cabos, dá pra perceber que é um assunto que eu não me dediquei 100% para resolver. Tô usando apenas uma prateleira daquelas de cozinha para segurar o filtro de linha embaixo da mesa. Muita coisa vai mudar no setup, então tô postergando essa organização. Até porque quem já fez uma organização bem feita de cabos sabe o tamanho do trabalho que dá. E atualmente o que temos aqui já quebra bem o galho. Não tá uma coisa tão bagunçada de se ver, então dá pra postergar mais um pouco. O quarto que fica o setup. Inicialmente o plano dos meus pais para essa sala era um escritório,
mas na real, o que tinha mesmo aqui era só um sofá, uma TV e um ar-condicionado. E como o meu quarto estava muito apertado com uma mesa desse tamanho, eu acabei trazendo ela pra cá, que tinha bem mais espaço livre. O sofá não tem muito o que falar, ele é daqueles retráteis que dá pra puxar o assento e se deitar, cumpre bem o papel dele. A TV é uma 4K da Samsung de 55 polegadas, que apesar de antiga é muito boa. Uso ela para quando eu quero jogar deitado no sofá, ou então para jogar um FIFA com meus irmãos, ou algum jogo em co-op com tela dividida. Ela fica montada nesse móvel que deu muito trabalho pra gente desde que chegou aqui, e por isso eu pretendo tirar ele muito em breve, deixando a TV na parede mesmo. Mas eu só devo fazer isso quando eu puder pintar as paredes daqui. Tô pensando em um quarto com tons mais neutros, deixando a parede atrás da mesa um cinza mais escuro e as outras paredes um cinza mais claro. Além disso, a pintura vai servir para tirar os rastros da infiltração que teve naquela parede. Falando em infiltração, de alguma forma tem água caindo da lâmpada. E como o brasileiro já tem o costume de misturar água e energia elétrica, essa lâmpada aqui continua ligando. Mas vou tentar resolver esse problema ainda essa semana. Talvez seja um pouco mais difícil pelo fim do ano, mas tenho que dar algum jeito. Tenho medo de um dia acordar e entrar aqui e a água ter caído na minha mesa. Aí o prejuízo vai ser grande. Outro problema a se resolver nesse ambiente é essa parede, que na realidade é apenas uma divisória num vidro meio translúcido. Durante o dia o quarto não chega nem perto de ficar escuro por conta da iluminação que atravessa essa divisória, acabando com toda a imersão do quarto. Tô pensando em colocar um papel contact em todos esses vidros como forma de solução temporária. Bom, gente, resumidamente criei esse canal para mostrar a construção desse setup, que não vai ser só meu, vai ser um setup em conjunto com vocês. Por isso conto com a parceria de vocês, com sugestões e opiniões. Vou deixar meu Instagram aparecendo aqui também e também na descrição do vídeo pra gente poder trocar uma ideia. E se você chegou aqui, meu muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o gostei para acompanhar a evolução do nosso setup.